Olá, guardiões, sejam muito bem-vindos ao Fala Dragão, programa que é parceiro do Keeper of Tales. Vamos continuar hoje com nossa retrospectiva, trilha de retrospectivas de aventuras, e hoje nós vamos falar de Second Darkness. Essa Adventure Path que ocorreu num momento muito singular da história da Paizo. Ela, devido ao grande sucesso de Rise of Lords e Curse of Crimson Throne, a terceira Adventure Path, a terceira trilha de aventuras, estava com bastante expectativa para que ocorresse. Somente que no final de Curse of Crimson Throne ocorreu um grande evento no mundo do RPG. Foi anunciada a quarta edição do D&D. E as regras da quarta edição, se ela seria um sistema aberto ou seria um sistema fechado, fizeram com que a Paizo ficasse em dúvida por muito tempo se ela ia migrar para a quarta edição ou continuar no 3.5 como sistema aberto. E isso causou grandes problemas no desenvolvimento de Second Darkness, que eles esperaram até o último momento para ver se convertiam, e acabou que eles decidiram que não iriam aderir à quarta edição, porque o sistema da quarta edição necessitava que muita coisa fosse dada a Wizards of the Coast. O contrato não era proveitoso para a Paizo, que já tinha perdido as revistas anteriormente para a Wizards of the Coast. Então, isso prejudicou muito o desenvolvimento do Second Darkness, assim como havia, na época, muitos pedidos de fãs que elfos e Drows eram os favoritos na época. A raça mais, digamos, na época as raças mais favoritas entre os jogadores eram elfos, e Drizzt e Do'Urden estavam no auge do seu sucesso, e Drows estavam muito cotados. Só que até aquele momento não havia anúncio se haveria Drows em Golarion. Então o Second Darkness veio com uma resposta, já que tudo que é feito em Golarion é revelado aos poucos. E uma Adventure Path sobre os elfos, que no final acabou revelando como funcionavam os Drows de Golarion, era uma ideia muito boa a princípio. Assim como também era a necessidade de abrir o metaplot, que até então Golarion era praticamente só Varízia. O livro de cenário também só foi, o primeiro livro de cenário só foi o Gazetteer, não foi ainda nem o Inner World Book, foi lançado durante Second Darkness, ou logo antes. Então o mundo ainda era muito novo. E por causa disso, muitos erros foram cometidos em relação à política dos elfos durante Second Darkness, como nós vamos ver. Mas como começa a trilha de aventura? A segunda escuridão começa na cidade de Porto Nigma. Porto Nigma é a terceira cidade-estado que compõe Varízia, sendo as outras Corvosa e Magnimar. Só que ao contrário das outras duas, Porto Enigma é um antro de piratas, bandidos e outros tipos de escória. E a Adventure... Só que o que diferencia Porto Enigma, que dá o nome à cidade, é um grande arco de pedra que atravessa o porto da cidade, e ele é cheio de runas mágicas tassilonianas, que é estudadas por um bando de magos chamados Cypher Mages, ou magos do Enigma. Porque até hoje ninguém conseguiu descobrir para que serve esse arco. Na verdade, a gente já sabe hoje através das Adventures Paths, mas isso é uma coisa para outros carnavais. Os eventos de Segunda Escuridão começam quando aparece uma mancha no céu de Porto Enigma. Uma nuvem escura que não se afasta por meses. As investigações do porquê isso está acontecendo e o que isso significa para o futuro de Golarion acabam atraindo muitos pesquisadores e pessoas interessadas em mistérios.
para Golarion. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, um cassino local reabre suas portas, chamado Goblin Dourado, The Golden Goblin. Ele decide fazer sua reinauguração com um torneio chamado Engane o Diabo e Tome Seu Ouro. Em inglês Shit. O nome do torneio é Cheat the Devil and Rob His Money. E todos os personagens estão de alguma forma envolvidos com esse torneio. Tanto é que todas as traits de personagem são ligadas a um motivo para estar na inauguração do cassino. Seja pessoas que esperam ganhar muito ouro com o cassino, sejam pessoas que estão pesquisando a mancha no céu e acabam sendo financiados pelo dono do cassino, ou tem um amigo que está participando do cassino porque precisa de muito dinheiro, ou pessoas que estão se infiltrando na cidade e acham que o cassino é um bom local para encontrar pessoas que possam resolver o mistério tanto em relação à mancha no céu, quanto se o cassino realmente tem alguma coisa a ver com o diabo. Agora vamos à hora dos spoilers. Temos aqui a primeira aventura, que se chama Uma Sombra no Céu. Nela, os personagens acabam participando do torneio e acabam sendo contratados pelo proprietário do torneio, Lorde Criminoso se aposentando, chamado Saul Van Kekerzin, e acabam tendo que resolver várias coisas relacionadas ao cassino. E após isso eles são traídos pelo próprio Saul Van Kekerzin, só que são salvos de serem assassinados por um misterioso elfo. Nisso, o grupo descobre que Saul está aliado a uma misteriosa figura no subterrâneo, que no final da aventura se revela sendo uma elfa de pele escura, uma Drow. E essa é a primeira Drow que aparece nas Adventuras Pathfinder e nas Aventuras da Paz. Na verdade, acho que já tinha aparecido uma antes, mas não com o contexto correto. Inclusive, a partir dessa aventura, não são mais os icônicos na capa, e sim um personagem importante da aventura daquele livro, especificamente. Depois disso, temos... e no final da aventura cai um meteoro numa ilha próxima, vindo diretamente da Mancha. A aventura seguinte, os personagens são contratados por um consórcio de lordes criminosos e mercadores para investigar o meteoro que caiu na ilha próxima. Eles são incentivados também pelo misterioso aliado Drow. Se chama Filhos do Vazio. A capa deve estar aparecendo aqui agora. Eles vão até essa ilha, vasculham a ilha e descobrem que junto com o meteoro caíram um bando de alienígenas na ilha. E eles combatem essa infestação alienígena, que ao mesmo tempo são perigosos, ao mesmo tempo estão tentando ser capturados por várias facções por propósitos mais nefastos, como participar de arenas ou serem levados para serem soldados dos Drows. Nessa aventura também tem uma das lutas mais fantásticas que eu acho em todas as Adventuras Pathfinder, que o grupo escala uma torre e essa torre acaba sendo cortada na base e vai rolando a montanha abaixo com os personagens dentro, e eles têm que lutar com os alienígenas enquanto a torre está rolando. Então tem sorteio de chance de passar dentro de uma janela e cair fora da torre. É uma luta muito divertida. Até que a torre finalmente desaba lá embaixo. Eu esqueci também que lá no cassino tem na primeiro livro tem uma das coisas muito legais, que eles inventam jogos novos, como a goleta, que é uma roleta que tem uma cabeça de ghoul.
e essa cabeça de Gu, ela dá xingamentos aleatórios. As pessoas apostam num dos 12 xingamentos possíveis e rolam, e aí ele xinga, e aí ganha quem acertar o xingamento que a roleta e a cabeça de Gu vai fazer. Se você ver, tem coisa muito massa. A terceira aventura termina, começa quando esse é um dos cortes mais chatos que acabou prejudicando muito essa Adventure Path, que até então o grupo estava envolvido com os lords criminosos, com a cidade de Porto Enigma, e da terceira aventura em diante, esqueça Porto Enigma, não passamos mais lá, não tem mais nada a ver com isso, e isso causou muito problema com os jogadores que tinham se afeiçoado à cidade, se afeiçoado a personagens meio piratas, meio bandidos, meio marginais, e acabou que isso acabou levando à criação de uma trilha de aventura só para isso, que foi a Skull in Shackles, Caveiras e Grilhões, que foi Adventure Path só de pirataria. Mas o eco do Armagedon, os aliados elfos do grupo, acabam levando o grupo para investigar a presença o plano dos Drolls na cidade élfica próxima de Ceruidian. Selwivian. Eu nunca vou pronunciar o nome dessa cidade certo. Lá eles investigam os Drolls e descobrem que o Mago Droll fez um portal para o Plano das Sombras, e dentro desse portal, um eco do último dia de Ceridian, logo antes da queda da Terra, está acontecendo. Quando a cidade, os elfos abandonam a cidade e a cidade é imediatamente invadida por diabos. Então, o grupo fica preso nesse loop do último dia do Armageddon e tem que achar um jeito de escapar. É muito interessante e é uma das APs que mais fala sobre a queda da Terra e os efeitos que tiveram isso na época, e sobre a fuga dos elfos e tudo mais que estava acontecendo nesse período. No fim, eles acabam descobrindo que o plano dos Drolls é estudar a queda da Terra para tentar replicar a magia dela em um alvo específico que até a sombra no céu era efeito dessa magia que estava tentando ser replicada. E eles vão em direção a um portal elfo para tentar descobrir mais sobre qual é o verdadeiro objetivo dos Drolls, que leva à aventura Endless Night, a noite sem fim. Quando o grupo usa uma magia duvidosa dos elfos, onde eles reencarnam como Drolls e tem que entrar disfarçado numa cidade Drow e navegar entre as facções dos nobres Drolls para tentar descobrir o plano específico, porque eles tinham descoberto que o plano da destruição era de uma família nobre do Drow chamada Azrinai. E aí outras famílias tinham objetivos diferentes e eles acabam no jogo político para determinar, conseguir aliados e atingir objetivos. Essa aventura é até boa. Para personagens infiltradores é uma das aventuras mais políticas que teve até hoje. Tanto é que uma das reclamações da aventura é que os Drolls acabaram sendo mais simpáticos, porque os Drolls ajudam mais o grupo do que os elfos no que acontece depois. De posse do alvo, eles descobrem que a família Azerinai está querendo explodir o reino élfico de Kionin. E aparentemente existe uma organização chamada Conselho do Inverno que pretendia explodir os Drolls usando essa mesma magia, mas os Drolls resolveram se aproveitar dela primeiro para
explodir Kyonin antes, porque esse Conselho de Inverno é uma organização alfa que queria que as nações do mundo da superfície nunca descobrissem a existência dos Drolls. Por isso que eles tentavam impedir e proteger as florestas élficas que estavam sob a ameaça Drow de serem aproximadas por qualquer pessoa. E aí chegamos na famosa aventura que destruiu todo a AP, a Memory of Darkness, uma memória de escuridão, onde o grupo vai até Kyonin de posse de todas essas informações e imediatamente são considerados como mentirosos e tentando sujar o nome dos elfos. Os elfos são extremamente arrogantes e o que os elfos de Golarion não são normalmente, e acaba o grupo sendo preso numa prisão, enquanto a rainha tenta determinar a verdade, e lá eles conhecem uma outra prisioneira que tem um plano de escapar e conhece como chegar à sede do Conselho de Inverno, que até então os elfos diziam que não existia. O grupo vai até a sede do Conselho de Inverno e lá quebra todo mundo e descobre a grande verdade de que a líder do Conselho de Inverno, uma elfa chamada Alevra, que era a líder do Conselho de Inverno, havia se transformado numa Drow. E que o grande segredo que o Conselho de Inverno queria encobrir é que os Drow, na verdade, não são uma raça corrompida pelos demônios. Eles são elfos que foram corrompidos pelos seus próprios corações malignos, e qualquer elfo pode se transformar num Drow espontaneamente. Essa é a diferença dos Drows de Golarion para os outros Drows. A maioria dos Drolls nascem Drolls, mas eventualmente um elfo muito maligno pode se transformar num Drow. E isso é tão raro que a única vez que isso acontece foi com essa líder do Conselho do Inverno que queria explodir, fazer um genocídio na nação Drow só para esconder esse passado dos elfos que eles não queriam admitir para os outros povos. O que é tudo um plot muito estranho e que não faz muito sentido para os elfos de Golarion, por isso que muita gente quer retconizar essa aventura toda e queriam que saísse uma nova versão. Por fim, temos o grande final, que é é o sexto livro, que se chama Descent into Midnight, a descida até a meia-noite, que o grupo descobre que o ponto onde a Alevra iria criar as runas para criar magia para chamar um meteoro ficava numa terra chamada Terra do Sangue Negro, The Land of Black Blood, que fica no mundo subterrâneo, bem debaixo de Kyonin. Lá uma terra cheia de monstros e criaturas, mas mesmo assim o grupo consegue achar aliados e ultrapassar todos os perigos até chegar no local do ritual e derrotar a Alevra. E finalmente impedindo que Yadara, a capital dos elfos, fosse destruída junto com todo o reino e fazendo um grande buraco no meio de Avistan. Esses são os spoilers da aventura. Legado. Qual legado ficou de Second Darkness para a segunda edição? Basicamente, Kyonin não é uma cratera fumegante. Os Drolls mostraram que não tem muito interesse na superfície, tão de boa lá no mundo subterrâneo, a não ser algumas casas nobres específicas que têm rancor dos elfos de cima. O Conselho de Inverno foi destruído e nem os autores querem mais falar sobre isso. E o que ficou realmente de legado foram os traços de personagem que foram finalmente definidos no guia do jogador dessa aventura, que traz os traços de personagem, não só os de campanha, mas vários outros traços de personagem que mais tarde foram publicados no suplemento e só foram adicionados aos livros
um suplemento web, só foram adicionados aos livros básicos mesmo quando saiu o Advanced Player Guide, quando saiu o Pathfinder. Você lembra que aqui ainda é 3,5. E essa é a penúltima das trilhas de aventura da época do 3,5. A Paizo já tinha decidido que iria construir seu próprio sistema de RPG, outro motivo pelo qual a aventura foi prejudicada, porque muito dos recursos da Paizo foram desviados para isso. E só que não dava tempo de sair para a próxima aventura. Então eles fizeram um playtest e lançaram uma última Adventure Path do 3,5, que vai ser o Legado do Fogo. Muito obrigado. Eu sou Herbert Draco Barramute. Até a próxima. Perguntem, deem like, curtam meu canal. E não se esqueçam de acompanhar nossas aventuras no Keeper of Tales.